Eu comecei uma gravação, mas tinha... Opa, agora começou a gravar. Bom, então, bom dia a todos. Vamos lá começar a nossa aula 12, finalmente, aí com alguns minutos de atraso, mas vamos lá. Eu tinha começado a escrever umas besteiras aqui para testar, para ver se estava escrevendo bem. Vamos lembrar da nossa aula passada, certo? Podem me... Lembrando, pessoal, me interrompam, perguntem, por favor, participem da aula. Vamos lembrar uma coisa. Se eu tenho um bloco aqui, digamos, se movimentando, vamos já ser mais... Vamos ser melhor. Vamos dizer que eu tenho aqui uma reta. Eu tenho um ponto A da reta, um ponto B na reta. E daí, nessa reta, eu tenho um ponto se movimentando ao longo da reta, que é esse ponto verde, certo? Aí, o que vai acontecer? Em cada posição X, eu vou falar que sob o ponto verde tem a ação de uma força F de X. Aí nós vimos que o trabalho efetuado no deslocamento do ponto A ao ponto B é o quê? O que vocês se lembram? Quem que é esse trabalho, pessoal? Quem pode me dizer? Quem é esse trabalho? Trabalho para eu ir do ponto A ao ponto B, de modo que em cada instante, em cada posição, é efetuada uma força F de X. Quem é o trabalho? Que a gente viu isso na aula passada. A integral da força Integral de quem? de fx, f de x dx. F de X dx. Integral da onde a onde? De a a b. De A a B. Muito bem. Obrigado pela participação. Muito bem. Agora, eu vou nessa aula lembrar uma coisa que provavelmente vocês viram lá no ensino médio, que é o seguinte. Já no ensino médio você chegou a ver uma força que não é constante, certo? Que é a força da mola. O problema é assim, ó. Suponha que você tem uma mola, vou desenhar aqui a mola. Aqui está a parede e aqui está a nossa mola. Digamos que essa mola tem esse formato quando ela está em repouso, certo? Aí o que vai acontecer? Eu vou pegar essa mola e eu vou esticar. Então, esse daqui é repouso. Deixa eu só escrever aqui, ó, repouso. Opa. Deixa eu escrever repouso. Repouso. E aqui, agora eu vou esticar. Agora eu venho e estico essa mola. Certo? Digamos que eu estiquei. Deixa eu fazer ela mais assim, né? Esticada. Aí, quando eu vou esticar a mola, para mantê-la esticada nessa posição, eu preciso efetuar uma força. É um F. Um F de X. Agora, quem é esse X e o que é esse F de X? Vamos escrever. Então, esse aqui é o repouso. O X é o quê? O X é o tanto que eu desloquei, certo? O X é esse tanto que eu desloquei aqui, ó. Esse aqui é o X, certo? E daí, o que é que me diz a física, né? É que essa força, para manter a mola esticada, é K vezes X, onde K é uma constante que só depende da mola, tá bom? Aí, você poderia ter o caso em que eu comprimo a mola, que seria, por exemplo, aqui, ó, nesse caso aqui, ó, eu comprimo a mola. Nesse caso que eu comprimo a mola, eu tenho que, para comprimir a mola, eu tenho que efetuar uma força
na direção contrária aqui, né? Eu tenho que efetuar uma força aqui, também uma força, digamos, F de X. E agora, quem é esse X? Para isso, eu vou fazer assim, ó. Vou pegar aqui, e daí eu vou chamar, vamos dizer, esse tanto aqui, ó. Vou chamar de, como eu estou comprimindo, eu vou chamar não de X, mas de menos X, tá? Então, essa distância aqui é o que eu, na verdade, vamos fazer as coisas direito. Você tem que pensar como se é um eixo, é como se fosse um eixo ordenado. A origem é um instante de repouso. Se eu estou esticando, eu estou indo para a direita, sou positivo. Se eu estou comprimindo, eu estou indo para a esquerda, eu sou negativo, certo? Então, para eu comprimir uma quantidade X, digamos, para a esquerda, quer dizer que eu estou indo para a posição menos X, certo? Então, na verdade, nesse caso em que eu estou comprimindo esse tanto, a minha força é uma força F de menos X, que ela vai ser o quê? É igual acima, ela vai ser K vezes o menos X, tá bom? Então, o que importa é, eu tenho a origem, é o ponto de repouso. Se eu vou para frente, ou seja, se eu estou esticando X, eu estou fazendo uma força KX. Se eu vou para, se eu comprimo ela X unidades, eu estou fazendo uma força menos KX. Tudo bem? Alguma dúvida sobre isso? Tudo bem? Então, essa é a força na mola, certo? Então, quando eu vou trabalhar então com mola, eu já sei quem é a força da mola, certo? Aí a gente pode até fazer uma brincadeira que é assim. Então, suponhamos que essa aqui é a minha mola. Vamos fazer aqui uma brincadeira. Essa daqui é a minha mola de repouso. Vou fazer aqui a brincadeira. Essa é a mola de repouso. Ela está no repouso. Aí vamos dizer que alguém aqui da turma pega a mola, vamos dizer o aluno A. O aluno A pega a mola e estica ela até esse tanto aqui. Digamos que ele esticou a unidades. Ele esticou a unidades. Então, isso aqui quem fez é o, sei lá, é o João. O João fez isso. João fez isso. Aí vem aqui a Maria. Aí a Maria pega. Agora é a Maria. Maria pega essa mola que está aqui no A. E a Maria vai levar essa mola do A até, digamos, essa posição aqui, ó, que é um deslocamento do estado de repouso, é uma distância B, certo? Certo? Então, estava em repouso aqui. O João levou do repouso até esse tanto. E a Maria, ela pegou a mola nessa posição e levou para cá. Certo? Aí eu pergunto para vocês, qual é a força que a Maria teve que efetuar em cada um desses instantes, digamos X? Daqui até aqui, ó, é X. Qual é a força que a Maria tem que efetuar? Bom, a força que a Maria tem que efetuar, ó, para manter em repouso é K vezes X, certo? K vezes X é para manter em repouso. Se a Maria está esticando, então a força que ela tem que fazer é maior do que a força em repouso. Então, para esticar, a força que a Maria tem que estar fazendo é uma força maior do que a força acima. Qual que é a força acima? Seria o KX, certo? Então, daí, o que a gente vai fazer? Então a gente pergunta, qual é o trabalho, qual o trabalho da Maria?
Bom, o trabalho da Maria vai ser o quê? Lembra, trabalho é sempre integral. Integral. Da onde até onde? Do tanto que percorreu. Da onde percorreu até onde percorreu? Bom, percorreu a ponta da mola, percorreu daqui até aqui. Certo? Então, da onde até onde que a mola percorreu? Lembra? Eu estou pensando o quê? Eu estou pensando no sistema de... Estou pensando aqui na reta ordenada, em que a posição de repouso é o 0. Depois, eu estava na posição A e fui para a posição B. Qual é o trabalho efetuado de eu ir da posição A à posição B? Vai ser A até B, de f de x, dx. Esse é o trabalho da Maria, tá bom? Fazendo essa força. Aí, o que a gente fala, geralmente, nesses exercícios de mola? A gente pergunta qual o trabalho mínimo que é necessário. Aí, qual vai ser o trabalho mínimo necessário? Bom, a força mínima tem que ser uma força pelo menos maior do que Kx. Então, a força mínima é o Kx. Então, o trabalho mínimo vai ser de A até B do Kx. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Então, esse é o trabalho mínimo, ou o trabalho necessário que a gente fala. Tá bom? Muito bem. Alguém tem alguma dúvida aqui? Não? Então, geralmente, pessoal, quando eu não estiver dando informação sobre o trabalho que está sendo feito na mola, desculpa, não tem mais informações adicionais sobre a força que está sendo feita na mola, a gente vai sempre assumir a força mínima, tá? Por que eu estou dando essa ênfase? De novo, a força K vezes X é a força para manter parado. Para esticar, tem que ser um pouquinho mais, tá bom? E daí a gente sempre vai estar trabalhando com essa força mínima. Qual é a força mínima? É o Kx, que seria, de fato, a força para estar parado. Mas por que ela é a força mínima? Porque se você andar um pelinho, se você aumentar um pelinho dela, você começa a andar, tá bom? Muito bem. Muito bem. Vamos fazer, então, agora um exemplo. Lembrando, quando eu não dou informação, é a força mínima. Então, nesse exemplo, essa força daqui vai ser a força mínima, vai ser um Kx. Uma força de 40 newtons é necessária. Por que que ele está falando que é necessária? Porque é a mínima força que você precisa para andar, para esticar a tua mola. Se você fizer menos força do que isso, você não sai do lugar. Na verdade, se você fizer menos força do que isso, você não sai do repouso, certo? E se você fizer mais força do que isso, um pouquinho mais de força do que isso, você começa a andar, certo? Então, uma força de 40 newtons é necessária para segurar uma mola. Certo? Mas essa mola, ela tem uma coisa em particular. Essa mola já foi esticada. Que foi esticada. De seu comprimento. Aqui é segurar, né? Uma mola que foi esticada de seu comprimento natural. De 10 centímetros. Para 15 centímetros. Aí ele pede quanto trabalho é feito
esticando do-se a mola de 15 centímetros para 18 centímetros. Então, vamos lá. Vamos brincar com esse exemplo. Eu vou copiar ele, vou colocar ele na outra página, porque está aqui muito no finalzinho. É melhor se eu colocar ele na outra página. Muito bem. Então, vamos brincar com esse exemplo. O que eu vou fazer? Primeiro, né? Nesses casos, eu sempre faço um desenho. Então, eu começo fazendo um desenho da mola. Então, eu tenho uma mola. Se eu tenho uma mola, eu sempre tenho que pensar primeiro quando ela está em repouso. A mola em repouso é essa aqui. Ó. Aqui, a mola está em repouso. Certo? Aí, o que eu vou fazer com a mola? Essa mola em repouso está muito grande. Deixa eu... aí, o que eu vou fazer com essa mola? Eu vou esticar essa mola. Então, eu vou pegar essa mola. 40 newtons é a força necessária para segurar uma mola que foi esticada. Então, eu vou esticar essa mola. Opa! Foi esticada quanto? Foi esticada do seu comprimento natural de 10 centímetros para 15 centímetros. Então, isso quer dizer que o comprimento natural dessa mola é aqui, ó, 10 centímetros. Essa mola, que era 10 centímetros, ela passou a ficar com um tamanho de quanto? De 15 centímetros. Só que tem uma particularidade aqui. Qual que é? Eu sempre estou interessado, lembra? No valor, que é a distância entre o tanto de repouso até o tanto que ela está esticada. Então, eu estou interessado nesse comprimento aqui. Quanto que é esse comprimento? É 15 menos 10, que vai dar 5 centímetros. Certo? Estou interessado nesse comprimento. Esses 5 centímetros vai ser o meu X. Mas tem uma particularidade também que eu quero dizer para vocês, que é, olha só, a força está em Newton. Para a força ficar em Newton, eu tenho que estar trabalhando com metros, certo? Então, eu não vou trabalhar com 5 centímetros, mas sim com 5,05 metros, tá bom? Esse vai ser o meu X, que foi esticado. Muito bem. Agora, então eu estou aqui, ó, eu estou esticando. Estou esticando aqui, e para manter ela esticada aqui, eu preciso estar efetuando uma força de 40 newtons. Quem é essa força? Quem é essa força? Bom, quem é esse 40? É um F de alguém. F de quem? Lembra? Da posição de repouso até onde eu estou. Da posição de repouso até onde eu estou é 0,05. Então, esse 40 newtons é o F do 0,045. Desculpa, do 0,05. Certo? Eu vou omitir o metros. Então, vai ficar assim. Tá bom? Então, esse é o F. Tá? Aí, vamos continuar para a gente brincar com o exemplo. Daí ele fala assim, ó. Quanto trabalho é feito ao esticar a mola de 15 para 18? O que quer dizer nessa parte? Quer dizer que veio uma outra pessoa aqui. A mola estava em 15 centímetros. Aí a pessoa veio e esticou a mola um pouco mais. Esticou a mola de modo que a mola ficasse com um tamanho de 18 centímetros. Lembrando que eu sempre tenho que trabalhar o quê? Com a distância do repouso até onde eu estou. Que nesse caso é 8. Certo? Muito bem. Então, ele pergunta o trabalho. Para saber o trabalho, eu vou ter, então, o quê? Temos que
o trabalho é W igual a integral. Da onde até onde? Vamos ver. O que ele está falando? Ele está pedindo o trabalho. Só uma coisa antes. Aqui é 8 centímetros. Mas lembrando que eu vou estar sempre trabalhando com metro. Então, esse 8 centímetros, na verdade, eu vou falar de 0,08 metros. Tá bom? Muito bem. Continuando aqui. Então, agora ele pede o trabalho. Quem é o trabalho que ele está pedindo? É o trabalho para esticar a mola do tamanho de 15 centímetros ao de 18. Aí você tem que lembrar, então. Quando eu estou em 15 centímetros, qual que é a minha posição? A minha posição é 0,05. Então, essa integral vai ser uma integral de 0,05. Integral de 0,05 até a posição que eu estou mais esticada, que é o 0,08. De quem? Da força que eu estou efetuando, do f de x dx. Agora, quem que é o f de x dx? Bom, sempre o f de x, vou colocar aqui, note que, sempre o f de x é o quê? O meu f de x é k vezes x, aonde k, que nem eu falei, é uma constante, só depende da mola, não depende de mais nada. Agora, a questão é, quem é k? Porque se eu souber quem é k, eu consigo facilmente calcular essa integral. Porque essa integral vai ser uma integral de constante vezes x, que é uma coisa que qualquer criança sabe fazer, correto? Então, o que eu preciso fazer agora é descobrir quem é esse k, tá bom? Para descobrir esse k, o que eu vou fazer? Eu vou lembrar de uma informação que foi dada, que eu ainda não usei. Qual é a informação? É que o f de 0,05 é 40. Então, 40 é igual ao f de 0,05. Mas o que é f de 0,05, pelo que a gente fez acima? É k vezes 0,05. Mas isso aqui é a mesma coisa do que dizer que 40 é igual a k vezes 0,05. 0,05 é a mesma coisa que 5 sobre 100. Então, o que isso está me dizendo é que, bom, eu vou fazer aqui uma simplificação. Isso aqui é a mesma coisa que 8 igual a k vezes 1 sobre 100, certo? Então, eu vou ter, multiplica dos dois lados por 100, eu vou ter que k é igual a 100. Então, o meu k é 100. Aí, agora eu volto aqui para a minha integral e faço integral de 100 vezes x dx. Quanto que vai dar essa integral? Essa integral vai dar... Tá certo? O K não é 800, não? 800. 800. Obrigado. Constante K 800. Tá maluco, né? 8 vezes 100 tinha dado 100. Não. 8 vezes 100 dá 800. Obrigado. Então, esse cara aqui vai ser a integral de 800. Então, vai ser o quê? Vai ser 800 vezes x ao quadrado sobre 2, indo de 0,05 a 0,08. Tá bom? Esse daqui é o meu trabalho. Aí, não preciso fazer as contas, né? Se você for fazer na prova, por exemplo, basta você fazer assim, ó, 0,08 ao quadrado dividido por 2 menos 0,05 ao quadrado dividido por 2. E acabou. Pessoal, ficou alguma dúvida nesse exemplo aqui de mola? Alguma dúvida no cálculo de trabalho quando eu estou falando de mola? O K sempre vai ser multiplicado pela força ou não? Tipo, Oi? o K vai ser sempre multiplicado pelo quê? A força para manter a mola em repouso
É o que eu escrevi aqui. Para manter a mola, ó, esticada, em repouso, esticada, parada, certo? Esticando, parando. Essa força para manter a mola com esse esticamento X, ou seja, do repouso até onde a posição onde eu estou segurando é X, sempre essa força vai ser uma constante, que eu estou chamando ela de K, vezes X. Aí você pode até perguntar, quem é K? K depende da mola, certo? Para cada mola, você vai ter um K, certo? É lógico também, não quero entrar nesses detalhes, mas é lógico que aqui eu estou trabalhando com um modelo, certo? Do mundo ideal. Na realidade, no mundo real não funciona bem assim, porque tem outros fatores compondo, e nem toda mola é isso daí, que é o que a gente chama de uma mola ideal. Mas esse é um modelo aproximado, tá bom? É bom falar isso porque tem físicos aqui na turma, né? Então, às vezes, vocês vão trabalhar com coisas mais avançadas e depois vão falar que eu estou mentindo. Na verdade, não é que eu estou mentindo, eu estou pegando um modelo ideal, tá? Alguém mais tem alguma dúvida? Não? Muito bem. Então, vamos seguindo. Agora... Bom, eu acho que eu vou deixar para vocês olharem os exemplos do livro, certo? Eu vou pedir para vocês, ó, exercício para vocês. Leiam. Os exemplos, os demais exemplos de trabalho do livro. Então, quer escrever de trabalho no livro. Aí, se vocês tiverem dificuldade em entender o que esses exemplos estão falando, vocês me avisem e a gente conversa sobre eles na sexta-feira, certo? Muito bem. Agora, eu quero falar sobre uma outra. Não falar muito dela. Muito avançada para você, coisa que pode ser avançada, mas a gente consegue dar os primeiros passos dela já aqui, que é a questão da média. Eu vou trabalhar assim, ó, sejam... deixa eu escrever aqui o nome do capítulo antes de colocar o teorema. Já vou colocando direto o teorema, você nem escreveu o nome do capítulo. O capítulo vai ser valor médio de uma função. Bom, antes de falar do valor médio de uma função, deixa eu só dar uma introdução para vocês, que é o seguinte. Suponhamos que eu tenho lá um valor A1 e um valor A2, certo? Sei lá, digamos que a Maria tem 10 reais e o Pedro tem 12 reais. E daí a gente quer saber qual é a média, né, do valor dessa população de duas pessoas. E eu posso aumentar a quantidade de pessoas. Eu vou indo direto, vou colocar N pessoas. Qual vai ser a média, né? Ou idade. Cada uma dessas pessoas tem uma idade. Eu quero saber qual é a média de idade desse grupo. Quem é a média? Vai ser A1 mais A2 mais A3 mais tudo isso até AN, tudo isso dividido por N. Essa é a média, correto? Correto? Bom,
Agora, deixa eu contar um segredo para vocês. O que é essa lista aqui, ó? O que é essa lista? A1, A2, até AN. Matematicamente, é usual a gente enxergar isso como sendo uma função. Que função? Uma função que vai de 1 até N até R, que pega um J, que é um elemento desses, e leva em, digamos, f de J. F de J. E f de J vai ser o meu AJ, tá bom? Certo. Então, essa daí é a sua função. Aí você se pergunta, mas agora eu estou trabalhando com funções definidas no intervalo de AB em R. Como que eu posso fazer para definir a média dessas funções no intervalo? Isso é a mesma coisa. O que eu vou fazer? Quem vai ser a média da minha função f? Então, eu tenho uma função f de AB. Eu estou dando essa motivação aqui para falar de média, mas a gente não vai precisar muito dela, tá? Quem não entender, não tem problema. Vou pegar aqui um x e vou levar ele num f de x. Vai ser melhor se entender, mas não vai prejudicar. Aí, quem vai ser a média? Vamos dizer fm. Fmed. Vai ser a média. O que vai ser a média? É que nem lá, ó. É a soma dividido por n. A soma dividido por n, eu posso pensar em 1 sobre n, vezes a soma, certo? Bom, aí eu vou pensar aqui. Quem vai ser, então, o meu n? É o tamanho. O tamanho, o que vai ser? Ó, o que era o n? Era a quantidade de pessoas, certo? O que vai ser o n agora? Vai ser o tamanho. O que vai ser o tamanho? Vai ser b menos a. Antes era uma soma. Mas o que é uma soma agora para gente? Uma soma para a gente vai ser a soma de rima, que eu vou passar o limite e vai dar a integral. Então, a média de uma função acaba sendo a integral de a até b de f de x dx vezes 1 sobre o tamanho, tá bom? Essa é a média, tá? Então, isso é a média de uma função. Bom, mas que nem eu falei, para o que a gente vai fazer, não precisa ter essa motivação, eu só estou tentando dar uma motivação para vocês de onde que surge a média, tá? Mas o que eu quero mesmo falar é o seguinte, eu quero mostrar para vocês esse teorema, que é um teorema muito bonito. Ele te fala assim, ó, sejam A e B dois números reais. Para não trabalhar com nada esquisito, eu vou pegar A estritamente menor do que B. Aí o teorema me diz o seguinte, se eu tenho uma função f de AB em R, que essa função é contínua, então vai existir um C, que é um número entre AB, tal que o f de C é exatamente igual à média. Olha só que legal. Olha só que legal o que a gente tem. Pensa lá no que eu estava falando do exemplo da sala, né? Se eu tenho uma quantidade finita de alunos, né? Cada um tem uma idade, eu vou fazer a média da idade dos alunos. É muito pouco provável que exista um aluno que tenha exatamente a idade da média da turma. Isso porque eu estou trabalhando com uma quantidade finita de alunos. Mas se eu mudo isso para uma coisa que nem aqui, variando em AB de modo contínuo, então eu tenho certeza que existe alguém que é igual à média. Isso é fantástico, né? É fantástico. E a coisa importante aqui é exatamente a condição de continuidade.
A continuidade é o que joga um papel fundamental para que eu tenha que um valor da função seja exatamente igual à média da minha função. Então, só vou colocar aqui entre parênteses, observação, aquilo que eu tinha escrito. 1 sobre b menos a integral de a até b f de x dx é chamada média da função f de AB em R, certo? Então, de novo, o que eu estou falando é que existe um valor da f, de modo que esse valor da f é igual à média. Muito bem. Vamos demonstrar esse resultado. Eu vou demonstrar esse resultado. Então, eu tenho que mostrar que tem um C, de modo que isso daí acontece. Para demonstrar esse resultado, eu vou fazer uma coisa muito legal, usando o que a gente já viu sobre o Teorema Fundamental do Cálculo, parte 1. Vou fazer assim, ó. Como a função f é contínua, temos que, se eu chamar de f de x, a função que vai de a até x, de f de x, vou mudar aqui, né? Vou mudar aqui, vou colocar t. F de t dt. Essa função aqui é derivável e a derivada da minha f é exatamente a derivada da f grande é exatamente a f pequena, certo? Isso daqui, lógico que é, se a minha f é contínua no AB, então ela vai ser derivável, aqui eu vou colocar entre parênteses, em AB aberto, e isso daqui acontece para todo x que está no aberto, tá bom? Muito bem. Aí eu vou ter o seguinte, então essa função ela é derivável no AB, e ainda do teorema fundamental do cálculo, parte 1, temos que essa f grande é contínua no fechado, certo? Então, eu tenho que ela é contínua no fechado e derivável no aberto, e no aberto eu tenho essa derivada, tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar o teorema do valor médio, pelo que vocês viram em cálculo 1. Pelo teorema, vou escrever igual a gente escreve lá no cálculo 1. Pelo teorema do valor médio, temos que existe um C dentro do intervalo AB. Só vou escrever o que me diz o teorema do valor médio para a função f. Lembrando que o teorema do valor médio me fala de funções que são contínuas no fechado e deriváveis no aberto, certo? Existe um C no aberto, tal que o f' de C, exatamente isso que diz o teorema do valor médio, vezes o ponto final menos o inicial. Esse cara aqui é exatamente igual ao f de B menos o f de A. É isso aqui que me diz o teorema do valor médio. Tá bom? Só estou colocando o que me diz o teorema do valor médio. Agora, vamos interpretar essas coisas. Então, vou colocar aqui, ó, por outro lado. Vamos escrever o que é o f de B menos... B não, né? F de B menos f de A, desculpa. É o final menos o inicial. F de B menos f de A. O que é isso? Bom, o f do B é a integral de... f de x é a integral de A até x, né? Integral de A até B de f de t dt. Menos o f de A é a integral de A até A de f de t dt. Nós vimos que a integral de A até A é sempre zero.
Então, esse cara é simplesmente a integral de A até B de f de t dt. Tá bom? E agora vamos ver quem é o f'. F' de C é igual ao quê? Bom, é o que eu fiz acima. É o f de x, né? Então, vai ser o f de C. Tá? Então, vamos dar um nome para essas coisas. Eu vou chamar esse aqui de estrela, 2 estrelas e 3 estrelas. Aí eu venho e vou escrever assim, ó. Reescrevendo estrela. Conhecendo, né, o que acontece em 2 estrelas e em 3 estrelas, temos. Aí vamos escrever. No lugar do B, f de B menos f de A, eu vou escrever o que eu escrevi acima. Vou escrever f' de C vezes B menos A. No lugar de escrever f' de C, eu vou escrever f'zinho de C. Opa. Peraí. Eu escrevi errado aqui. Desculpa. No lugar de escrever o f de A menos o f de B, eu vou escrever a integral. Escrevi errado. No lugar de escrever f de B menos f de A, eu vou escrever a integral. Integral de A até B de f de t dt. Certo? Então, o que eu estou reescrevendo é, no lugar desse cara, eu estou colocando esse cara. Por quê? Por causa do que foi feito em 2 estrelas. E agora, no lugar desse cara, eu estou escrevendo esse cara. Por quê? Por causa do que foi feito em 3 estrelas. Tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Certo, tenho isso. Agora, para terminar, eu só multiplico dos dois lados por B menos A. E daí eu vou ter que f de C é igual a 1 sobre B menos A, integral de A até B do f de t dt. Pronto, acabou. Então, está demonstrado o teorema da média. Teorema da média, vocês olham e falam, que coisa de matemático, né? Coisa de matemático. Matemático só coloca coisa para fazer besteira e complicar a vida da gente, né? Tem um monte de gente que deve estar pensando isso. Matemática só faz as coisas besteira para complicar. Não serve para nada. Não é isso. Não é isso. De novo, que nem eu falei. A média, ela é muito importante para uma coisa avançada, que eu não vou falar aqui, que é das funções harmônicas, que são funções muito importantes numa teoria da matemática que chama equações diferenciais. Equações diferenciais é uma coisa muito importante na vida da gente, certo? Por exemplo, no estudo de ondas, tá? Então, no estudo de ondas, essas coisas aqui são importantes, mas, de novo, eu não vou aprofundar nisso, tá? O que eu quero dizer, eu não vou aprofundar na média, mas eu demonstrei esse teorema da média que vai ser útil que a gente já pode demonstrar ele, e ele já tem por si só, eu posso apresentar uma aplicação para vocês. Vou mostrar aqui uma aplicação para vocês verem que isso não é só complicação por complicação. Olha só esse exemplo que legal. Vamos supor o seguinte, ó, sabemos que a velocidade média de uma partícula em um intervalo de tempo T1 até T2. Quanto que é a velocidade média para eu andar no intervalo de tempo T1 até T2? É sempre a mesma coisa. O espaço T2 menos o espaço em T1 dividido por T2 menos T1. Certo? Mas isso daqui, observa que eu posso reescrever esse cara. Como que eu posso reescrever ele? Eu posso escrever assim, ó, 1 sobre
T2 menos T1. Eu vou escrever assim, ó, S de T2, T2, S de T2, menos S de T1. Certo? Eu posso escrever dessa maneira. Aí eu uso o teorema fundamental do cálculo. E eu vou ter o quê? Vou ter T2 menos T1 da integral do T1 ao T2 da S' de T dt. Aí eu lembro o seguinte, derivada do espaço é a velocidade. Então, isso daqui vai ser T2 menos T1 da integral de T1 até T2 do, digamos, V de T dt. Então, o que eu acabei de mostrar? Acabei de mostrar que a velocidade média, ela nada mais, nada menos é do que a média da função velocidade. Agora, o que eu posso fazer? Nas hipóteses do teorema acima, eu vou fazer assim, ó. Supondo que a função velocidade vamos dar um nome para a função velocidade, né? É o V de T1 até T2 indo em R. A função velocidade é contínua. Se a função velocidade é contínua, então essa função V está nas hipóteses da função acima. Então eu vou ter segue do teorema o quê? O que segue do teorema acima? Que vai existir. Vem outra cor. Que existe um C lá, né? Então, mas aqui eu vou colocar T3, só para seguir a notação. Um T3, que é um tempo que está entre T1 e T2. Tá o quê? O que vai acontecer? O meu V de T3 vai ser igual à média, que é o T2 menos T1, integral de T1 a T2 do V de T dt. Mas eu lembro que acima eu mostrei que essa média aqui da função velocidade é exatamente a velocidade média. Olha só que legal. O que isso está te dizendo? Isso está te dizendo que existe um instante em que a velocidade instantânea, neste instante, é exatamente igual à velocidade média. Certo? Vou escrever isso. Isto é. Isso é muito legal, não é? Isto é, existe um instante em que a velocidade média, em que a velocidade instantânea, neste instante, coincide com a velocidade média. Certo? Então, olha só, com esse teorema aí, que alguns poderiam estar pensando que era só complicação de matemático, a gente conseguiu mostrar uma coisa bem interessante, né? Que existe um instante em tempo em que a velocidade instantânea coincide com a velocidade média. Isso é muito legal, né? Até agora estava me lembrando de uma coisa que aconteceu na minha época de graduação interessante, que foi... Eu lembro do meu professor de física na graduação usando isso em algum momento. Vai ter um instante em que a velocidade média vai coincidir com a velocidade instantânea nesse instante. Aí eu perguntei para ele, mas por quê? E ele não soube me responder. Ele falou, é óbvio, não sei o quê. E eu não tinha visto essa parte no meu curso de cálculo 1, né? Então, é legal. O que eu quero dizer é que
pode ser que vocês usem isso, certo? Provável que vocês usem isso. Muito bem. Joia. Vamos seguindo. Muito bem. Temos ainda 40 minutos de aula. Esses 40 minutos de aula finais, eu quero agora falar de uma técnica de integração, que é a integração por partes. Lembra que eu falei lá atrás que a gente faz uma técnica, depois faz algumas aplicações, faz outra técnica e a gente ia mesclar dessa maneira. Então a gente fez uma primeira técnica, que foi a substituição. Aí a gente fez um monte de aplicação e agora a gente vai fazer outra técnica. Essa outra técnica é a substituição por partes. E assim como eu fiz antes, eu vou dividir em duas etapas. Primeiro eu vou fazer essa técnica para integral indefinida. Então aqui é para integral indefinida. E depois, para a integral definida, tem uma certa particularidade, que eu vou chamar a atenção na próxima aula, e também tem uma técnica de integração por partes para a integral indefinida, tá bom? Então, vamos começar. Antes de iniciar propriamente dito, eu quero fazer aqui um quadro das técnicas. Técnica de derivação e técnica de integração. Nós vimos a substituição, que nem eu falei, né? Substituição. E nós vimos que a técnica de substituição está inteiramente relacionada com a regra da cadeia. Quem é que está relacionado agora com a integração por partes? A integração por partes, ela está diretamente relacionada com a regra do produto. Certo? Bom, então antes de começar a falar da integração por partes, o mais natural é lembrar o que é a regra do produto. Alguém me lembra o que é a regra do produto? Da regra derivada, né? No caso, que é o f linha de x, que vezes o f de Não, mas x a regra do menos produto, ela me fala da derivada do quê? Porque que da nem a regra da cadeia era a derivada de composição. A regra do produto é a regra do quê? O que envolve a regra do produto? Se for a derivada de f de x vezes g de x, a derivada seria f de x vezes a Não. derivada da g de x mais a g de x vezes a derivada da f de x. Exatamente, é isso daí mesmo. Mas só para lembrar, né? O que eu queria, quando eu perguntei para o colega derivada do quê, mas obrigado pela exposição, tá correto o que você falou. Mas eu só queria lembrar o seguinte: regra do produto me diz sobre o produto de duas funções, a derivada do produto de duas funções. Então, a regra do produto vai me falar sobre como eu derivo o produto. E é exatamente o que a colega falou. É o que eu sempre gosto de falar, a derivada do primeiro vezes o segundo, mais copia o primeiro e deriva o segundo. Essa é a regra do produto, tá bom? Bom, essa daqui é a regra do produto. Agora vamos falar então de integral. Vou colocar a integral aqui no meio. Bom, se eu estou trabalhando com a derivada do produto, é natural eu fazer o seguinte, ó. F de x vezes g de x, vê se vocês concordam comigo. Ela é
uma primitiva de alguém. De quem que ela é primitiva? Ela é primitiva da derivada, certo? A derivada de uma pessoa sempre vai ser a primitiva dessa pessoa, tá bom? Então, isso daqui que a gente tem lá das primeiras aulas de primitiva, a gente tem isso. Se você quisesse, a gente até poderia colocar um mais C aqui. Na verdade, o mais correto seria colocar um mais C aqui. Só que o que a gente está pensando é que o mais C estaria meio que somando aqui nessa integral, e por isso que eu não vou colocar o mais C, tá bom? Muito bem. Aí, eu vou fazer o seguinte. Bom, mas acima eu dei uma expressão para derivada desse produto. Então, eu vou agora escrever essa expressão que eu coloquei acima. Então, pelo que a gente colocou acima, eu vou ter, na verdade, aqui, a integral do f' de x, g de x, mais f de x, g' de x. Certo? Aí, eu posso separar esse rapaz aqui, que são a soma de duas integrais, desculpa, a soma de duas funções, a integral da soma é a soma das integrais. Então, isso vai ser a f' de x vezes g de x dx mais a integral da f de x g' de x dx, certo? É isso daqui. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou somar dos dois lados por essa integral aqui, ó. Vou somar dos dois lados por essa integral aqui. Pelo oposto dessa integral, na verdade. Então, somando dos dois lados pelo oposto dessa integral, o que eu vou obter? Eu vou obter f de x vezes g de x menos a integral do f' de x, g de x dx é igual à integral do f de x, g' de x dx. Bom, aí só por uma questão de facilidade ou uma questão de escrever uma formulazinha, o que eu vou fazer? Eu vou escrever isso daqui ao contrário. Bom, se essa subtração é igual a essa integral, então isso é a mesma coisa do que dizer que essa integral é igual a essa subtração. E isso daqui que eu obtive é o que a gente chama de integração por partes. Ó, isso daqui é o que a gente chama de integração por partes. Essa é a fórmula da integração por partes. Então, só para a gente lembrar, né? Na regra da substituição, eu sempre tinha que ter uma situação assim, né? Uma composição vezes uma derivada. Era o que eu tinha que ter na substituição. Agora, quando eu estou trabalhando com integração por partes, eu sempre vou estar buscando escrever a minha integral como sendo o produto de uma função com a sua derivada. E daí o que vai acontecer? A integral de uma função vezes a sua derivada vai ser igual a produto das duas funções menos... E olha só que legal essa outra aqui, ó. Trocou. A função que não estava derivando, agora está derivando. A função que antes estava derivando, não está derivando. Certo? Então, um jeito comum das pessoas lembrarem dessa fórmula é assim. Eu tenho produto de duas funções. Uma eu derivo e a outra não derivo. Então, vai ser igual ao produto das duas sem derivar, menos, aí, uma integral, onde eu vou trocar a função que eu não derivava, agora eu derivo, vezes a função que antes eu derivava, agora eu não derivo.
tá bom? Essa daqui é, então, a integração por partes. Alguma dúvida até aqui? Não? Muito bem. Eu vou colocar aqui uma outra anotação que o livro traz. O livro traz essa outra anotação. Eu sei que muitos colegas preferem essa outra anotação, mas eu particularmente gosto da de cima, certo? Mas eu vou apresentar para vocês para ficar uma coisa completa com essa outra anotação. Aí vocês me perguntam, preciso saber dessa outra anotação para fazer os exercícios? Não. Eu vou até adotar o seguinte padrão. Eu só vou mostrar essa anotação agora para deixar o curso completo. Mas depois disso, eu não vou mais usar ela, tá? Só vou pôr agora para vocês conhecerem e ficar a coisa completa. A outra anotação é o seguinte, ó. Aqui eu estou trabalhando com F e G acima. F e G. Agora eu vou trabalhar com U e V. Eu vou chamar U do F de X, certo? E daí, se U é F de X e V é G de X. Se eu tenho isso, então eu vou ter que du por dx é a derivada da F, certo? Definição. E o dv dx é a derivada da G. Certo? Agora eu venho e substituo na minha fórmula de integração por partes. Vou chamar isso de I. Então, vou substituir em I. Substituindo em I. Temos. Então, o que eu vou ter? Ó? Vai ser integral de F, eu chamei de U. Então, vou colocar U. G' é dv dx. Então, vou escrever assim, dv dx. Dx. Igual. Aí eu vou escrever aqui, F é U. G é V. Menos integral. F' é du dx. G é V dx. Aí, só para ficar mais comum, eu vou inverter a ordem. Aqui está du dx vezes V. Isso é a mesma coisa do que colocar V vezes du dx. Tá bom? Agora, o que o pessoal faz? E é por isso que daqui em diante eu não gosto muito dessa notação. O que o pessoal faz? Denotando. O que eles fazem? Ó, eu tenho aqui um dv dx. Eu vou denotar isso por dv. Eu tenho aqui um du dx. Eu vou denotar isso, então, por du. E daí, eles fazem isso, ó. Temos. Agora eu vou reescrever. Vai ser integral de u. Ó, dv dx, escreveu como dv. Igual a u, v menos integral v. Du dx, escreveu du. Então, eu não gosto muito por causa dessa notação. Que eu até já falei outras vezes para vocês, que para eu falar dessas coisas com mais propriedade, para não ficar uma coisa jogada, eu deveria falar de formas, mas eu não vou falar de formas, mas a gente coloca aqui apenas como uma anotação, tá? Então, essa aqui é uma outra anotação para integração por partes. A integral de u dv vai ser igual a u vezes v, menos a integral de v du. É o que muita gente gosta de fazer. Mas, de novo, pessoal, eu prefiro o de cima. Não tem erro de cima, ó. Produto de duas funções. Uma é derivada de alguém e a outra não. Isso vai ser igual ao produto das duas sem derivada, menos o produto das duas trocando. A que eu estava derivando, eu não derivo mais. A que eu não derivava, agora eu derivo. Só isso, tá bom? Muito bem, vamos agora fazer um monte de exemplo até terminar a aula de integração por partes.
Nossa, não fazer chamada é excelente, né? Dá para fazer muito mais coisa. Eu vou parar de fazer chamada. Calcule a integral de x seno de x dx. Vamos calcular essa integral aqui. O que eu vou fazer para calcular essa integral? Qual é a estratégia aqui, né? A estratégia é o seguinte. Olha, se fosse integral de seno, todo mundo sabe calcular, né? O que é que está atrapalhando? É esse x aqui. Poxa vida, esse x está atrapalhando. Aí o que eu posso pensar? Posso pensar assim, ó. Se eu não tivesse o x, mas eu tivesse a derivada do x. Se eu não tivesse o x, mas eu tivesse a derivada do x. Quem é a derivada do x? É 1. Se eu tenho 1 vezes qualquer coisa, é a integral dessa qualquer coisa. Então, se eu tiver sorte, essa qualquer coisa eu souber integrar. 10. 10. Resolvi o problema, certo? Então, essa vai ser a estratégia. Eu vou tentar eliminar o x. E como que eu vou fazer para eliminar o x? Eu vou querer eliminar o x pensando em a derivada do x, tá? Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o meu x, vai ser o meu f de x, e o meu seno vai ser o meu g' de x, que na regra da integração por partes é sempre uma função vezes a derivada de uma função, certo? Então, vou colocar aqui do lado. O que eu tenho? O que eu acabei de fazer? Eu acabei de fazer f de x é igual a x e g' de x é igual a seno de x. O que eu preciso para a integração por partes? Vamos lembrar. Eu tenho a f de x, eu vou precisar do f' de x. Quem é o f' de x? É 1. Eu tenho o g', eu preciso da g. Aí eu preciso pensar, quem é que derivando da seno? Alguém sabe me dizer quem é que derivando da seno? Quem vai ser a g? Menos o cosseno. Exatamente, menos cosseno. Muito bem. Então, eu vou agora escrever. Então, como que eu vou escrever esse de cima? Eu vou, só por ser as primeiras vezes, eu vou escrever a fórmula toda, tá? Mas você não precisa. Então, vou escrever, ó. Qual que é a fórmula? Ó, eu tenho f vezes g'. Então, vai ser f de x vezes g de x menos a integral. E agora inverte. O f não tinha derivada, agora vai ter. Então, vai ser o f' de x. Vezes o g tinha derivada, agora não vai ter. Dx, certo? Deixa eu só fechar o quadro, só para não confundir com o resto do que eu vou escrever. Agora, o que eu vou fazer? Isso vai ser igual. Agora eu vou escrever quem é f, quem é g. F é x, g é menos cosseno. Menos integral. A f' é 1. E a g é menos cosseno. Certo? Agora eu venho, ó, o que eu quero dizer, uma coisa importante, né? Que nem eu falei para vocês. Esse passo aqui eu fiz porque é a primeira vez, eu quero que vocês entendam bem direitinho o que está acontecendo. Se na prova alguém fizer direto para cá, não tem problema, tá? Se você está acostumado, está seguro e quer omitir esse primeiro passo, não tem problema, certo? Mas se você não estiver seguro, eu recomendo que você faça esse primeiro passo. Bom, agora esse cara vai ser menos x cosseno de x. O menos aqui eu vou botar para fora da integral, bate com esse menos e fica mais. Integral de cosseno de x dx. Aí isso vai ser igual a menos x cosseno de x. E agora eu penso, quem é que... A primitiva do cosseno. Quem é a primitiva do cosseno, pessoal? Quem que derivando da cosseno? Quem é que derivando da cosseno?
Seno. Seno. Vai ser seno mais constante. E acabou. Dessa maneira eu faço esse exemplo. Alguém ficou com alguma dúvida nesse exemplo? Alguém ficou com alguma dúvida nesse exemplo? Por favor, pessoal, me perguntem se vocês tiverem alguma dúvida. Não precisa colocar nada antes da igualdade? Antes de qual igualdade? Essa daí que tá aí entre esse termo e os últimos. Só tem essa igualdade. Dentro do roxo? Não, tipo, a da fórmula mesmo que tava fazendo a resolução. Não tem igual. Porque lá na fórmula tem um termo antes e tem alguns depois, ó, tá vendo? Aí, tipo, esse que tá antes é a integral que o texto mesmo dá. Não precisa fazer nada, né? Ou precisa? A fórmula é sempre essa. Vai ser a integral do f vezes g', que é o que eu coloquei aqui, ó. É que eu já coloquei aqui, ó. Vai ser, ó, esse aqui é o meu f, esse aqui é o meu g', certo? Esse é o meu f e esse aqui é o meu g'. E daí eu sempre vou fazer assim. Então vai ser o f vezes o g menos a integral. E daí eu troco. Era f vezes g', agora vai ser f' vezes g. Tudo bem? Então, nessa parte daí que tá pintada agora de verde e amarelo, não precisa ficar repetindo, né? Só botar no começo mesmo. Sim, sim. De novo, né? Tudo é questão de maturidade. Se você não tiver seguro, eu recomendo que você escreva. Não tenha, se você não tiver seguro, não tenha preguiça de escrever. Escreva tudo, certo? Se você diz escrever esse passo que eu escrevi agora, né? Só essa parte antes da igualdade, porque ela não tá até embaixo tudo, acompanhando o resto da função. Não sei se é isso mesmo. Tipo assim, não tem a parte do lado esquerdo e do lado direito da igualdade? Sim. Tipo, a do lado esquerdo não precisa ficar repetindo embaixo, né? Só deixar em cima mesmo. Eu acho que eu entendi. Então, a tua dúvida não é uma dúvida de cálculo, é uma dúvida de escrita. Vamos fazer aqui um parênteses para essa dúvida de escrita. Então, o que é? Eu estou lá numa equação, eu faço A é igual a B. Aí eu escrevo alguma coisa no B e eu faço que o B, enquanto que o B é igual a C. Escrevo uma coisa enquanto que o B é igual a D. Certo? É isso que eu estou fazendo. Tenho isso, daí escrevi alguma coisa, eu vi que ele é igual a B. Escrevi alguma coisa, eu vi que é igual a C. Escrevi alguma coisa, eu vi que é igual a C. A D. Esse é um jeito de escrever. Isso daqui implica, ó, isso implica, sempre lembra, a seta quer dizer então, ou implica, então, eu tenho que A é igual a D, certo? Uma outra coisa que o pessoal pode fazer é assim, ó, A é igual a B, então, se A é igual a B, então, eu vejo que o B é igual a C. Daí o pessoal vai e escreve, A é igual a C. Então, o A é igual a D, porque ele escreveu o C, escreveu igual a D, tá bom? Mas isso aqui é questão de igualdade apenas, tá bom? Então, o que eu escrevi é: esse cara é igual a isso. Isso daqui é a mesma coisa do que isso. Isso daqui é a mesma coisa do que isso. Isso daqui é a mesma coisa do que isso. E isso aqui é a mesma coisa do último, tá bom? É isso que eu estou escrevendo. Se você quisesse, poderia, não tem erro nenhum você escrever. Por exemplo, eu já vou chamar isso aqui de I. I é igual a isso. Então, I é igual a isso. Então, I é igual a isso. Então, I é igual a isso. Posso escrever isso dessa maneira também, tá? Mas não é o que eu escrevi. O que eu escrevi é: esse cara é igual a esse. Depois, esse é igual a esse. Depois, esse é igual a esse. Esse é igual a esse. Esse é igual a esse. Ficou claro? Sim, obrigada. Entendeu? Tá bom. Pergunte, viu? Esse tipo de pergunta é importante. É aquilo que eu até comentei outra vez sobre a prova, que eu percebi que tinha alguns problemas que não eram propriamente de cálculo 2 e
Infelizmente, a gente precisava buscar resolver esses problemas, certo? Então, obrigado e continue fazendo essas perguntas. Muito obrigado pela pergunta. Alguém mais tem alguma pergunta do exemplo, pessoal? Não? Muito bem. Eu tenho uma pergunta, então. Eu tenho uma pergunta. Qual é a minha pergunta? E se eu fizesse o contrário? Minha pergunta é assim. Eu, Renan Chato, na época da graduação, ia levantar a mão e falar: professor, mas e se eu fizesse o contrário? E se eu chamasse o X de G' e o seno de F? O que aconteceria? Então vamos ver a pergunta do Renan. Pergunta: e se eu fizesse o meu f de x igual ao seno e g' de x igual ao x? O que ia acontecer? Bom, aí eu ia ter aqui a integral de x seno de x dx, só lembrando, né? Eu ia ter esse cara aqui, agora é o meu seno, isso não é ótimo. Esse meu cara aqui é o meu g', e o seno é o meu f. Aí eu tenho que lembrar, né? Eu preciso calcular também quem é o f', mas se o f é o seno, o f' é a derivada do seno, que é o cosseno. Se o g' é o x, então a g é a antiderivada do x, que é o x ao quadrado sobre 2. E daí, o que eu teria aqui? Eu teria, de novo, quem quiser escrever, pode escrever. F de x vezes g de x menos integral. Agora eu inverto. Eu tinha g', eu vou pôr g. Eu tinha f, eu vou pôr f'. E esse cara aqui vai dar igual. O f vezes g, o f é seno. O g é o x ao quadrado sobre 2. Menos a integral. O G é o quê? O G é x ao quadrado sobre 2. O F' é o quê? É cosseno. Eu teria isso. E daí eu pergunto, isso melhora ou piora? Piora. Por que piora? Porque agora tem o x ao quadrado. É muito pior trabalhar com x ao quadrado do que x. Então, por que eu não escolhi fazer isso? Porque isso daqui piora a resolução. Em vez de te ajudar a resolver, isso aqui dificulta. Certo? Então, por isso que eu escolhi fazer o contrário. Tá? Na verdade, a ideia de fazer a escolha contrária é aquilo que eu falei. Eu tinha um x, eu queria me livrar do x. Como que eu faço para me livrar do x? Eu penso na derivada dele. Tá bom? Joia! Agora vamos pensar num outro exemplo. A integral do ln de x. Quem é a integral do ln? Bom, aí você olha para isso aqui e fala, o professor está maluco. Porque ele acabou de falar que a integração por partes é produto. Sempre vai ter produto de duas funções. Sempre é produto de duas funções, integração por partes. E daí ele vai fazer exemplos de integração por partes e coloca uma integral de uma função que não tem produto. O professor está maluco, né? É a primeira coisa que vocês pensam. Bom, é uma pena que vocês tenham pensado que eu estou maluco. Porque, na verdade, o que vocês deveriam pensar é, o que eu espero que vocês pensem é, como que eu posso escrever uma função como produto de duas funções? Alguém tem uma ideia de escrever esse ln como sendo um produto? Tem alguma coisa vezes outra coisa que dá ln? Alguém sabe me responder essa pergunta? Tem, pessoal. 1
vezes ln dá quanto? 1 vezes qualquer coisa dá ln. Certo? 1 vezes ln dá ln. Porque 1 vezes qualquer coisa dá essa qualquer coisa. Tá bom? Então, agora eu tenho um produto. Ah, que ótimo. Que ótimo. Eu tenho um produto. Agora eu tenho que escolher quem eu vou chamar de F e quem eu vou chamar de G'. Lembrando que quem eu chamo de F, depois eu tenho que conhecer a derivada dela. Então, quem eu chamo de F tem que ser uma função que eu conheço a derivada. Quem eu chamo de G' tem que ser uma função que eu conheço a primitiva. Aí eu pergunto para vocês, eu conheço a primitiva do ln? Não. Então, o ln não pode ser o G'. Certo? Então, o G' tem que ser 1. O ln vai ser a F. Porque eu não conheço a primitiva do ln, mas eu conheço a derivada do ln. Certo? Eu conheço a derivada do ln. Então, vamos colocar o nosso quadro aqui ao lado. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou chamando de G' de x o 1, e eu estou chamando de f de x o ln. Aí eu faço aqui. Se G' é igual a 1, quem é a G? Quem é a G, pessoal? Quem é que derivando da 1? Quem sabe me dizer? Quem é que derivando da 1? Hã? Se G' é 1, quem é G? Quem é que... A derivada de quem dá 1, pessoal? Quem sabe me dizer? A derivada de quem dá 1? X. Oi? X. De x, muito obrigado. Agora, f de x é ln. Eu preciso da derivada do f de x. Quem é a derivada do f de x? Ou seja, quem é a derivada do ln, pessoal? 1 sobre x. 1 sobre x. Muito obrigado. Agora, vou aqui fechar esse quadro, só para não dar confusão. Agora, o que eu vou fazer? Eu pego e vou escrever. O que eu vou escrever? Escrever que nem eu falei. Integral de... aqui eu tinha derivada da g vezes a f, né? Então, só para... Vou escrever aquele passo a mais que eu falei da outra vez. Então, vou escrever aqui. Integral da g' vezes f dx. Agora eu uso aqui a integração por partes. Então, aqui eu estou usando integração por partes. IP é uma sigla para integração por partes. Aí, o que vai ser pela fórmula da integração por partes? Quem é a fórmula aqui, pessoal? Ó, eu tinha derivada da g vezes a f. Então, isso vai ser g vezes f. Primeiro, as duas sem derivada, menos integral. E daí eu troco aonde está a derivada. Tinha g', agora vai ser g. Tinha f, agora vai ser f'. Certo? Agora eu venho e escrevo. Quem é a g? É x. Quem é f? É o ln. Menos. Aí eu vou colocar agora integral. Quem é a g? É x. Quem é a f'? É 1 sobre x. Agora ficou ótimo. Por que ficou ótimo, pessoal? Porque daí eu faço assim, ó. X vezes 1 sobre x. Quanto que dá? X vezes 1 sobre x, pessoal? Quem sabe me dizer? Dá 1. 1. Quem é a integral do 1? 0. Não, integral. É x? X. Isso, mais constante. E acabou. Desta maneira, eu acabei de calcular a primitiva do ln. A primitiva do ln é x ln de x menos x. Ficou alguma dúvida? Todo mundo entendeu? Esse exemplo é bem bonitinho, né? Eu gosto dele. Eu acho ele muito bacana. Acho que tem pessoas falando no chat, né? Eu nem estou vendo. Pode falar, Bruno, por favor. Pegou a mão. No caso, não importa, né, professor? A ordem, se a melhor forma é enxergar como vai resolver o cálculo mais fácil, né? Então, porque nesse o G', o G' foi o primeiro, né? Isso.
Então, necessariamente não precisa estar naquela ordem que o livro coloca, né? Ah, sim, não, exatamente. Bem observado. O livro escreve f de x vezes g'. Aí a Bruna, né? Bruna perguntou: precisa sempre estar nessa ordem, f vezes g'? Não. O que precisa é apenas ter uma função vezes a derivada de uma função. E é exatamente o que eu tenho aqui. A g' é a derivada e a f é a função sem derivar. Certo? Então, eu sempre vou ter que ter isso. Uma função sem derivar e uma função que eu já derivei. Nesse caso, a g' é a função que eu já derivei e a f é a função que eu não derivei. Muito obrigado pela pergunta, muito importante. Alguém mais tem alguma pergunta, pessoal? Deixa eu ver aqui no chat se alguém falou alguma coisa. A pergunta da Larissa: temos que perceber isso com o tempo ou podemos considerar os dois e, dependendo da derivada, escolher algum? Eu acho que a tua pergunta é sobre quem é o... Eu sempre vou ter um produto, né? Vou ter sempre um produto. E daí eu preciso escolher quem é o G' e quem vai ser o F, certo? A tua pergunta deve ser: como que eu faço para escolher? Para eu fazer essa escolha, primeira coisa que eu preciso ter em mente é o que eu falei nesse exemplo. Se eu vou escolher essa função para ser o G', eu preciso saber a primitiva dessa função. Se eu vou escolher essa função para ser f, eu preciso saber a derivada dessa função. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é isso, certo? Eu preciso escolher uma função que eu sei a primitiva e a outra que eu sei a derivada. No caso do exemplo acima, as duas tanto fazia. Só que o exemplo acima tinha uma particularidade, que era qual? Eu precisava meio que me livrar desse x. E daí, o raciocínio foi: para me livrar do x, eu vou, em vez de trabalhar com a função x, eu vou trabalhar com a derivada da função x, porque a derivada da função x é 1. E daí eu me livro do x, tá bom? Então, a escolha de quem vai ser a g' e quem vai ser a f envolve duas coisas. Primeira é essa: a função que eu escolher para ser g', eu tenho que conhecer a primitiva dela. Que foi o que eu fiz aqui, ó. Por que eu escolhi essa daqui para ser g'? Porque eu conheço a primitiva dela. Por que eu escolhi essa daqui para ser a f? Porque eu conheço quem é a derivada dela, tá? E outra coisa, nos casos em que eu posso fazer isso para as duas, ou seja, as duas funções eu conheço a primitiva e conheço a derivada, nesse caso eu vou ter que estudar o que é melhor. Aí depende da particularidade do exercício, tá bom? Mas uma coisa eu já adianto para vocês. Eu vou fazer em seguida, acho que não vai dar tempo para eu fazer hoje, vou deixar para a próxima aula, mas eu vou fazer um exemplo em que eu vou ter que aplicar a integração por partes duas vezes. E nesse caso, o segredo é: sempre escolha seguir a mesma ordem, ou seja, a primeira vai ser a derivada e a segunda vai ser a f. Eu vou seguir a primeira é a g' e a segunda é a f, eu vou seguir essa ordem o tempo inteiro. Sempre, a primeira é a g' e a segunda é a f, senão vai bagunçar, tá bom? Isso é uma dica para o que eu vou fazer em seguida, mas quando chegar lá vai ficar claro. Mas antes, eu quero fazer esse exemplo aqui, que é muito divertido também. Integral de t elevado a t dt. Mudei, não é mais x, é t. Tem algum problema? Não, é tudo igual, certo? É tudo igual. Então, vamos lá. Esse exemplo aqui, de novo, as duas funções, tanto a t quanto a e a t, eu conheço a primitiva delas e conheço a derivada delas. Aí a ideia vai ser: quem que eu vou chamar de f e quem que eu vou chamar de g'? A ideia aqui é igual àquela do x vezes o seno. Eu quero eliminar o t. Como que eu vou fazer para eliminar o t?
eu vou, em vez de tratar o t, eu vou tratar a derivada do t. Então, eu vou chamar o t de f. Por que o t vai ser a f? Porque em seguida eu vou trabalhar com a derivada dele, que vai ser 1. E daí fica brincadeira de criança. E no lugar do EAT, eu vou colocar a G', certo? Então, aqui está a minha f de t é o t, e a minha G' de t é o EAT. Aí, seguindo aquela velha coisa que a gente sempre faz, né? Eu preciso calcular quem é a f'. Quem é a f' é 1. Quem é a G'? Quem é que derivando da exponencial, pessoal? Quem pode me ajudar? Derivada de quem da exponencial? É o próprio exponencial, tá bom? Eu vou fazer esse aqui, não esperei vocês falar por causa do tempo, mas é bom vocês falarem, hein? Só quebrei um galho para vocês agora. Aí eu vou ter assim, ó, integral de novo, né? Para quem não tiver ainda familiarizado, vou escrever aqui, f de t, g' de t, dt. Aí eu sempre escrevo a fórmula. Isso é igual a... Opa! Isso é igual ao quê? Escrevo a f de t vezes g' de t, vezes g de t, desculpa, as duas sem derivada, menos. Agora eu inverto a ordem da derivação. Era f, agora vai ser f'. Era g', agora vai ser g. Pronto. Agora eu vou substituir as coisas da tabelinha. Então vai ser t, EAT, menos a f' é 1, vezes a g, que é o EAT, dt. Então, isso aqui vai dar t, EAT, menos integral de EAT dt. Agora eu venho e calculo quem é a primitiva do EAT. Quem sabe me dizer? Quem é que derivando da EAT, pessoal? O próprio EAT. Mais constante. E acabou esse exemplo. Tá bom? Bom, eu vou deixar como exercício para vocês, e porque já deu tempo, eu falo na próxima aula. O exercício é a integral do t ao quadrado EAT dt. Certo? Eu quero que vocês pensem nesse exercício aqui. Eu vou fazer esse na próxima aula, mas depois eu quero que vocês pensem. Pensem em casa. Eu vou fazer só o 2. Mas pensem em casa. O 3. Como que eu faço para calcular esse? O 4. E assim por diante. Certo? Esse aqui é o exercício para vocês pensarem em casa. Muito bem. Alguém tem mais alguma dúvida da aula, pessoal? Desse exemplo ou dos exemplos anteriores? Não? Muito obrigado, então, pela participação de vocês. Eu vou encerrar aqui a gravação e a gente se vê na próxima aula, então, pessoal. Obrigado e até mais. Um bom dia para vocês. E lembrando das inscrições do MateFest, quem quiser saber alguma coisa a mais, tem informações lá na página do IEM, tem um site do MateFest, ou vocês podem me procurar. Tem um canal no YouTube, MateFest 2020 mais um. Procura lá. Obrigado, pessoal, e até mais. Tchau, tchau. Obrigadão pela aula, professor. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, professor.